E aí pessoal, tudo bom? Bom, mais uma vez aqui com vocês, hoje para falar sobre sistema muscular. E antes de começar, só alguns recados breves. Primeiro, eu criei uma fanpage no Facebook, também chamada Anatomia em Debate, né? Então vocês podem acessar lá. A minha ideia é toda semana, pelo menos a cada 2 dias, 3 dias, colocar algumas perguntas, né, na espécie de testes, colocar fotos, tudo ligado à anatomia, né? Então curtam a página lá no Facebook, né? Vocês me ajudam bastante. Continuem oferecendo aí para as pessoas a possibilidade de ter contato com essas aulas, né? Então continuem divulgando nas redes sociais de vocês, Facebook, Twitter e outras redes sociais que a gente tem por aí, ok? Então vamos lá, gente. Bom, falando um pouquinho sobre o sistema muscular. Sistema, não vou dizer tão complexo assim, mas muito importante para o nosso corpo, né? A gente já vai ver o porquê ele é tão importante. Aqui nessa imagem a gente já pode perceber, né, existe uma diferença entre homem e mulher no quesito musculatura. O homem tem a musculatura, né, um pouco mais desenvolvida, isso geneticamente falando, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema muscular, os tipos de músculo, especificamente sobre o músculo estriado esquelético, as classificações, né, estrutura muscular, contração muscular de maneira geral, não vou me aprofundar muito, porque isso fica por conta da fisiologia, junção neuromuscular, um pouquinho do metabolismo aeróbico e anaeróbico também por cima, que isso quem trata mais é a biologia, a fisiologia também, né? Tipos de fibras musculares, o controle motor, hipertrofia, os tipos de contração e depois a gente fecha com uma conclusão. Nessa GIF animada que a gente está vendo aqui, ó, dá para perceber o seguinte: os músculos mais superficiais eles são maiores, mais volumosos, tá? São músculos longos. Aí a gente tem alguns tipos de músculos longos que nós vamos ver lá na frente, tá? Os músculos menores, né, conforme esses músculos maiores eles vão descendo, a imagem vai tirando os músculos maiores que estão em cima e mostrando os músculos menores. Nós vamos percebendo que quanto menor o músculo, mais profundo é esse músculo, ok? Então são músculos que ficam entre as vértebras, próximo a articulações, esses músculos menores no final da imagem, ok? Então vamos seguir. Bom, gente, o sistema muscular é uma coisa extraordinária, né? Porque ele vai possibilitar tudo aquilo que a gente quer realizar, né? Quer fazer. Desculpem o errinho de português ali, né? Tem 2 vezes a palavra movimento. Então possibilita a capacidade de diversos movimentos do homem, desde os mais básicos aos mais complexos. Também possibilita a manutenção da postura. Então, por exemplo, a gente pode tocar um instrumento, como a gente está vendo nessa imagem aqui do meio, né? Tirar sons muito bonitos de instrumentos, tanto sopro, instrumentos de percussão, instrumentos aí, né, como a gente tem de corda, o violão, uma bateria, né? Então a gente consegue trabalhar muito essa questão, movimentos mais finos e precisos, movimentos rápidos, movimentos mais lentos. Então aí a gente já tem o segundo item, né? Variedade na velocidade do movimento. Então quer dizer, eu posso fazer movimentos tão rápidos como correr, como a gente tem aqui a imagem do Usain Bolt, que correu 100 metros em 9,58 segundos, né? Ainda correu olhando para o lado ainda, né? Então, dizem os pesquisadores que o máximo do ser humano estaria em torno de 9,4. E eu, que acompanhei a prova desse dia, acredito que o Usain Bolt teria feito esse 9,4 se ele não tivesse desacelerado nos últimos 10 metros, né? Se ele tivesse mantido a mesma velocidade, acredito que ele tinha chegado em 9,4. Alto, mas ainda assim 9.4, 9.46, 9.49, mas ele teria feito 9.4. Então, outra coisa que está ligado com o nosso sistema seria a potência, né? Então o Usain Bolt bastante potência, mas a gente vê nessa imagem do menininho aqui, mostra o que é a potência muscular, né? Você com um braço segurar o peso do corpo todo, né? Ou por exemplo, como a gente tem inúmeros acidentes aí, né? A mãe vai salvar a criança que está embaixo do carro, pela injeção assim que o organismo dá de adrenalina na pessoa, ela consegue levantar o carro e tirar a criança de baixo, né?
ela consegue exceder a capacidade assim de um ser humano normal, isso numa situação de desespero. Tirando esse tipo de situação, né, a gente consegue levar bastante carga, né? Lógico que isso é discutível do ponto de vista de lesão para o corpo e tal, mas a gente consegue levar bastante carga baseado nessa potência muscular. O recrutamento de fibras está diretamente ligado à potência, né? Quanto mais potência muscular eu tiver, mais força eu for realizar, mais fibras eu recruto durante o movimento. A gente também tem aqui, né, um pouco da elasticidade, tá? E também aqui a questão das emoções, né? Então aqui uma das vitórias do Rubinho, né? Que não foram muitas, né? Mas aqui mostra um pouquinho da emoção, né? O sistema muscular ele também permite isso, que a gente consiga demonstrar aquilo que a gente está sentindo. Raiva, angústia, tristeza, alegria, né? Tudo isso baseado no sistema muscular. Bom, existem 3 tipos de músculo, né? Músculo liso, são células mais fusiformes, né? Normalmente ficam em órgãos internos, então como bexiga, no útero, no trato gastrointestinal, nos vasos sanguíneos, né? São musculaturas involuntárias, nós não coordenamos, aqui já vem um adendo em relação a essa parte involuntária. Então nós temos o sistema somático, o sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral, né? No sistema nervoso visceral nós vamos encontrar o sistema simpático e parasimpático. Então o sistema visceral nós não controlamos, tá? Então esse sistema simpático e parasimpático eles vão ter uma série de efeitos em cima dessas estruturas. Uma é comandar essa musculatura lisa, em alguns casos contraindo essa musculatura, em outros casos relaxando essa musculatura. Por exemplo, falando sobre o trato gastrointestinal. O sistema simpático, que é uma situação de fuga, de emergência, de alerta do corpo, ele vai diminuir a movimentação gastrointestinal. Então ele vai relaxar essa musculatura lisa do trato gastrointestinal, né? Já o sistema parasimpático, ele vai estimular o movimento gastrointestinal. Então vai existir a contração dessa musculatura lisa. Por quê? Numa situação de fuga eu não posso sair correndo e deixando rastro, né? Já numa situação de repouso do parasimpático, aí o meu intestino pode trabalhar normalmente, ok? Em relação à musculatura cardíaca, nós também não controlamos, né, involuntária, né? Possui discos intercalares, porque quando você contrai uma fibra, você contrai várias fibras ao mesmo tempo. Tem mais mitocôndrias, aí também um outro adendo, porque a mitocôndria, o que ela faz? Ela faz a respiração celular. Então, nesse caso, nós teríamos mais oxigênio e mais nutrientes para a contração e, consequentemente, o músculo cardíaco ele demoraria muito para se fadigar, para cansar por não ter energia, até pela questão da mitocôndria, usar o metabolismo aeróbico, ok? Produz muito mais ATP, muito mais energia, tá? Então, a gente contrai o coração bilhões de vezes durante a vida, né? Durante uma vida humana. O músculo esquelético, é o que nós vamos falar mais, ele possui células estriadas, né? Múltiplos núcleos e ele é voluntário. Esse nós conseguimos coordenar, tá? Só existem alguns músculos, né? Vou dar o exemplo aí do músculo diafragma, que mesmo ele sendo um músculo esquelético, ele também pode ser involuntário, mas aí está ligado à questão da sobrevivência na parte respiratória, né? Então ele é um músculo esquelético, mas ele é involuntário. Aliás, não que ele é involuntário, ele é parcialmente voluntário, né? Porque eu consigo comandar, respirar a hora que eu quero, parar de respirar, só que isso tem um limite, né? A hora que eu paro de respirar durante esse limite, o próprio organismo, ele, através desse sistema visceral, ele manda informação também para o diafragma contrair ou não morrer por não respirar. Então aqui a gente tem a imagem microscópica, né, do músculo liso, do músculo cardíaco. Aqui são os discos intercalares que nós estamos vendo aqui, esses riscos que a gente tem, tá? E do músculo estriado esquelético, que é bem maior, né? Então aqui a gente já vê o músculo cardíaco, primeiro, esses discos intercalares aqui que ligariam com outra fibra muscular cardíaca, seria o miocárdio, né, o músculo cardíaco, musculatura lisa, né, fusiforme, essa forma aqui, e a musculatura esquelética estriada. Então a gente vê essas estrias aqui, ó, na fibra, tá? E ela é bem maior do que as outras duas, ok? E múltiplos núcleos também, né? A gente pode ver aqui um núcleo, outro núcleo aqui, outro aqui, outro aqui. É a característica dessa célula.
Então a gente tem mais de 600 músculos no corpo, né, 604. Essa parte muscular representa entre 40% e 45% do peso corporal. Tá? Então é um sistema aí, bem importante, né? Isso nós estamos falando só da parte estriada esquelética, tá? Então, mais de 600 músculos no corpo, desde os menores até os maiores. Esse aqui, ó, só por curiosidade, é o Ronnie Coleman, né? Ele diz que isso aqui não é anabolizante, tá, pessoal? Então quem está assistindo o vídeo aí, tirem essas conclusões. Qualquer coisa, me manda um e-mail que a gente debate por e-mail, ok? Eu falo qual é a minha opinião. Bom, todo músculo, né? Não todo, mas vamos colocar assim, de maneira geral, ele teria essa estrutura, né? Tendão, que é um tecido fibrocartilaginoso denso aí, né? E o ventre. Então aqui tendão, o ventre, são as células musculares, e tendão. Lembrando que só o ventre, né, é feito para contrair e relaxar, e o tendão não tem essa especificidade, né? Só que então, por exemplo, no caso de um trabalhador, né, quando essa musculatura aqui ela fadiga e ele já não consegue ter um bom desempenho da musculatura, a sobrecarga é direcionada sobre quem? Sobre os tendões. E aí então que começam a aparecer as tendinites, tenossinovites e os problemas relacionados ao tendão, ok? Então a gente tem músculos longos, chatos e curtos. Vamos ver um pouquinho mais adiante. Então falando um pouquinho aí sobre os músculos longos, né? Esses músculos, normalmente eles ficam em membros, ok? Nós vamos ter aqui, né, o bíceps braquial, aqui nessa imagem, nesse desenho destacado. Aqui também nesse rapaz, ó, que bíceps que ele tem bem desenvolvido. A gente tem aqui também nessa imagem do meio, mostrando as duas cabeças do bíceps, né? O sartório é esse músculo aqui, ó, estou apontando aqui para vocês, ok? E fica na região anterior da coxa, e o semitendíneo fica na parte posterior da coxa, então a gente não vai conseguir ver em nenhuma imagem aqui. Então aqui esse aqui é o luferrino, né, que é o Hulk da década de 70, década de 80, aquele que se pintava de verde lá. E essa musculatura longa, ela também tem como se fosse uma subdivisão, né? Esses músculos eles podem ser cilíndricos ou redondos, eles podem ser triangulares, eles podem ser quadrados, né? Ou romboides, como a gente tem aí na região posterior, né? No nosso dorso, na parte ligada à escápula, a gente tem os músculos, né? Os romboides, tá? Em relação à disposição da fibra muscular, né? Ela pode ser também peniforme, né? Pode ter forma de pena, né? Como a gente tem, por exemplo, o músculo serrátil, vocês podem dar uma olhada aí. Ele pode ser unipenado ou bipenado, ele pode ter essa direção de pena, como se fosse uma pena para os dois lados. Tá? A gente também pode ter o músculo orbicular, né? Que ele também estaria aí como se fosse uma musculatura redonda, né? Porque está em volta do olho. Tá? Mas aqui a gente continuando, né? Músculos chatos, né? Então normalmente em torno de cavidades. A gente tem aqui o músculo transverso do abdômen, né? Ele vai passar aqui como se fosse uma faixa abdominal, tá? Vai desde a linha alba aqui na região da cicatriz umbilical e vai até a coluna. Tá? Então ele faz toda a volta da coluna lombar até a coluna lombar de novo, ok? A gente também tem aqui o reto abdominal, né? Ele é um músculo longo, mas ele está aí, né, na região abdominal. E a gente tem os oblíquos, né? Oblíquo interno e externo também na região abdominal. Essa parte aqui, ó, a região de oblíquo, ok? E os músculos curtos, normalmente ao redor das articulações, né? Quadrado lombar ou quadrado da coxa. Os paravertebrais, né? Aqui os multifídeos entre as vértebras. Aqui mais paravertebrais que a gente tem aí, né? Ficam ao longo das vértebras da coluna, ok? Em relação à origem e à inserção, seria o ponto que o músculo começa, né, e o ponto que o músculo termina. A origem ela é colocada como menos móvel ou mais fixa, né, e a inserção como mais móvel ou ponto móvel. Só que tem um detalhe, nem toda origem é origem, nem toda inserção é inserção. Então hoje eles já estão usando o termo inserção proximal e inserção distal. Mas, por exemplo, né, falando aí um pouquinho sobre a origem. Por exemplo, o bíceps aqui, né, ele vai se originar no tubérculo supraglenoidal e no processo coracoide.
né, as duas cabeças, cabeça longa e cabeça curta. Essas duas cabeças vão se inserir na tuberosidade biceptal do rádio. Tá? Então, só falando um pouquinho sobre origem e inserção. Se a origem ficar fixa e a inserção se movimentar, eu vou ter o quê? Uma flexão do cotovelo, uma supinação do antebraço e uma flexão do ombro, que são os 3 movimentos que o bíceps realiza. Tá? Flexão do cotovelo, flexão do ombro e supinação, sendo supinação o movimento mais importante do bíceps, a ação principal dele. Em relação à origem, quando a gente está falando de origem, o músculo ele é chamado de bíceps porque ele tem 2 origens, como a gente acabou de ver aí com o músculo bíceps braquial. Ele é chamado de tríceps quando ele tem 3 origens, no caso do tríceps braquial também fica na região posterior do braço. E o quadríceps quando ele tem 4 origens, né? No caso o quadríceps da coxa ou quadríceps femoral, né? Que seria reto femoral, né? Vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial. Seriam esses 4 músculos ali, ok? Na região anterior da coxa. Então ele está mostrando o bíceps, as 2 origens, o tríceps e as suas 3 origens, e o quadríceps na região da coxa e as suas 4 origens. Somente uma inserção em todos os casos. Agora, quando a gente tem mais de uma inserção, a gente fala que o músculo é bicaudado no caso de 2 inserções e policaudado no caso de 3 ou mais inserções, como por exemplo o flexor longo dos dedos, né? Ele vai ter uma origem e muitas inserções, né, em vários dedos. Então aí a gente tem a origem, né, uma única inserção nesse caso. E aí quando a gente tem várias inserções, ó, região de antebraço, né, mostrando a origem da musculatura ali, e várias inserções indo para a região da mão. Vários tendões indo para a região da mão que vieram do mesmo ventre. Em relação ao ventre, então a gente falou de origem e inserção, mas também temos diferenciação em relação ao ventre. Porque a gente normalmente tinha, né, tendão, ventre, tendão. Agora se a gente tem tendão, ventre, um tendão intermediário, mais um ventre e outro tendão, a gente fala que esse músculo ele é digástrico, porque ele tem 2 ventres. Ele pode ser poligástrico, quando ele tem mais de 2 ventres. Então aqui, por exemplo, no reto abdominal, a gente tem aí várias intersecções tendinhas. Tendão, ventre, tendão, ventre, tendão, ventre, tendão. Ok? Então isso é uma classificação geral aí da musculatura. A aponeurose, ela é um tecido importante, né? Como se fosse um tendão, tecido aí fibrocartilaginoso, só que ele é bem laminar, né? Ele é bem fino e comprido, né? Então a gente tem a aponeurose na região de crânio, a gente tem a aponeurose tóraco-lombar aqui na região da coluna, né? Em outras regiões, tá? Além da aponeurose, revestindo essa musculatura ou dando maior fixação, a gente tem a fáscia muscular. A fáscia muscular é uma lâmina de tecido conjuntivo, né, que vai envolver cada músculo. E o que ela permite? Ela permite um menor atrito entre uma musculatura e outra, né, um melhor deslizamento. Tá? Isso facilita na hora da contração. A espessura vai variar de músculo para músculo, mas a gente está vendo aqui, né? Região da mão, região de membro superior, região de membro inferior. A gente está vendo a face aí revestindo a musculatura. É isso aí então, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou quebrar ele em 2 partes. Né? Então aqui está o fim da primeira parte. Continuem acompanhando o canal, continuem divulgando e assistam aí a segunda parte do sistema muscular. Ok? Abraço, fiquem com Deus.